8 de março, Dia Internacional das Mulheres. E nesse meu canal, onde eu abordo bastante sobre empreendedorismo, não poderia deixar de dar os parabéns pelo seu dia, né? De agradecer pela sua força, pela sua energia, pela entrega e transformação que vocês vêm conquistando ao longo do tempo, né? Apesar de tanta coisa ainda a ser conquistada, mas eu vejo o quanto as mulheres conquistaram em poucas décadas. Se considerarmos que existimos, né, que estamos aqui ainda presos a um sistema patriarcal, a um sistema que já dura milhares de anos, né, considerar que o movimento feminista de simplesmente, na verdade, né, querer ter as mesmas condições igualitárias, né, isso independente da questão de gênero, né, ou mesmo de cor. Então, assim, vemos que nessas décadas, né, principalmente nessas últimas décadas, houve um avanço muito grande, né? Eu me lembro de quando era garoto e eu ficava lendo as revistas e vendo os primeiros movimentos mais fortes, né, que as mulheres pretendiam, das coisas que elas queriam conquistar, pareciam coisas assim tão distantes ainda, né? Queriam ter um lugar para poder trabalhar, para que o mercado de trabalho abrisse para condições que não fossem somente do cargo da secretária, que fosse simplesmente de um cargo figurativo. Elas buscavam a sua independência, buscavam cada vez mais abrir o mercado executivo, buscavam ter a presença e principalmente a independência, não é? Porque a dependência ainda é uma das causas que até hoje, né, as deixam vulneráveis. Então, por isso que nesse ciclo que vivemos hoje, que é de promover o empreendedorismo, para que elas cada vez mais possam ter, principalmente aquelas que estão em situação mais vulnerável, né? O empreendedorismo pode ser um dos caminhos para que tenham também, conquiste também a sua liberdade financeira, não é? As pessoas não devem ficar presas a outras, elas têm que conseguir caminhar pelas próprias pernas. As amarras existem as amarras da sociedade, né, que aos poucos vêm sendo quebradas, aquela coisa da família perfeita, aquela coisa de que a mulher tem que ser subalterna a um homem, não é? Coisas absurdas assim que perduraram por tanto tempo, e não é? As mulheres, você mulher, vem conquistando o seu espaço, uma luta que já começa há mais de um século de uma maneira mais retumbante, né, logo depois da Revolução Industrial, tanto nos movimentos da Europa, nos movimentos lá na Rússia, na antiga União Soviética, né? Assim como também nos Estados Unidos, e depois reverberou ao longo do tempo aqui também no Brasil. Então, é com muito suor, é com muito sangue, com muitas lágrimas, as mulheres vieram conquistando o seu espaço no mercado de trabalho, ainda há muito a conquistar, mas hoje já em condições já de grande destaque, e a partir de agora, né, já nos últimos tempos, nós vemos também muitas mulheres sustentando a sua casa, abrindo seus negócios, não é? Se tornando executivas poderosas e inspiradoras. E eu acredito que ainda existe a seara política, né, onde as mulheres poderiam estar mais inseridas. Então, assim, porque não a gente espera, né, que chegue um certo momento onde muitos desses assuntos a gente não tem que falar exatamente sobre homem e mulher, são pessoas, não é? Então, são pessoas independente do gênero, da cor, das preferências, são pessoas e pela competência, pelo esforço de cada uma, desde que tenham condições mais igualitárias para partirem nas suas conquistas, isso sim seria aquele sonho ideal, né? Mas como a gente costuma dizer, né, dentro do empreendedorismo também, nem sempre a gente tem os melhores recursos, nem sempre as condições são as mais favoráveis. Aliás, pelo contrário, normalmente os recursos são insuficientes, normalmente não estamos em condições favoráveis e ainda assim precisamos conseguir reunir forças, energia, conectar com pessoas também que estão progredindo, que estão crescendo, que trocam ideias, juntar essas energias para construir a nossa própria história. Então, assim como vocês vêm conquistando bravamente, né, e construindo bravamente a sua história, desejo que também nesse dia 8, né, fique marcado apenas como um símbolo, porque isso a gente sabe que é uma coisa diária, e que isso possa perdurar. E eu espero ainda em vida, né, estar vivenciando uma sociedade onde os direitos estejam sendo julgados de uma maneira
não por gênero, mas por pessoas, né? Onde as condições, onde as startups estejam repletas também de mulheres, que ainda hoje é um campo que ainda é muito dominado pelos homens. E eu espero que realmente eu possa ter esse privilégio, né, de acompanhar aquele pouquinho que eu vi do início dos anos 80, 70, 80, quando as mulheres começavam a colocar de uma maneira mais retumbante a sua voz, a sua presença, a sua bandeira, né? Eu possa também ver você e vê-las ocupando o espaço que merecem, aquele que vocês conseguirem conquistar, e que todos nós, até os homens, né, a gente aprenda com tudo isso e possamos evoluir como uma sociedade, não simplesmente para se criar novos ismos, né, que comecem a se chocar, que já estamos até cansados de tantos choques entre polarizações, não é? É preciso muito mais empatia, é preciso muito mais aprendizado e até respeito às diferenças para que todo mundo possa crescer como um todo. Assim como numa própria família, não é? Você pode ter pai, mãe, ou você pode ter os pais ou as mães e algumas crianças, uma ou duas ou três, mas cada um com a sua personalidade. E o objetivo também dessa família é que todos possam crescer aprendendo, apesar de ou com que, né, ou com aquilo que o outro tem de diferente. Uma família se cresce assim, não com a briga, e sim com a união das diferenças, e a sociedade simplesmente é uma família aumentada. Então, quando será que a gente vai conseguir ter um pouquinho disso, né? Pelo menos espero poder, né, acompanhar um pouquinho mais dessa evolução que vocês estão conquistando, que eu já vejo o quanto já foi evoluído, o quanto mais ainda precisa ser conquistado, mas acima de tudo eu deixo aqui a minha gratidão, né, pela sua força, pela sua inspiração, e que continuemos assim, cada vez mais um passo atrás do outro, um passo após o outro, como tem que ser, mas que a gente possa evoluir sempre. Um grande beijo, fiquem com Deus. Tchau.